A descoberta do diagnóstico de transtorno de personalidade borderline causou medo e incerteza em um jovem de 21 anos, que vamos chamar de João para proteger sua identidade. A voz do entrevistado também foi alterada como medida adicional de privacidade. Ele conta que um dos momentos mais difíceis é no trabalho, onde é alvo de brincadeiras de mau gosto. No ambiente de trabalho é um pouco mais complicado. Tem aquele pessoal que é mais mente fechada e faz bastante piadinha. Por exemplo, aqueles que falam você é pior que a lua, cada hora tá de um jeito, a cada 5 minutos muda de pessoa. Ou quando chego no trabalho, às vezes mesmo eu dou bom dia, eles já falam assim: e aí, quem veio hoje? O surtado ou o normal? O feliz, o triste? Sempre tem esse tipo de comentários. A exposição ao ridículo e os apelidos insistentes ainda não foram relatados para a chefia por motivo de vergonha até o momento em que o João deu essa entrevista. Mas a gerência está ciente do diagnóstico do funcionário. Apesar de fazer psicoterapia e tratamento médico, algumas vezes ele ainda reage de forma explosiva às provocações. Às vezes acaba extrapolando um pouco o nível das brincadeiras e a gente acaba perdendo o controle, né? Aí é onde acontece todo o show de horror, né? No trabalho, porque depois vem um arrependimento gigantesco de ter falado, de ter estourado na frente das pessoas, de ter xingado, e isso também não gera consequência só para elas, praticamente não gera nada. Para mim que gera, porque eu não consigo segurar, aí eu choro, eu posso chorar, posso surtar, posso xingar, palavras muito, muito feias mesmo. O assédio moral é citado de forma explícita como um dos perigos existentes em uma organização e pode acarretar o surgimento de um transtorno mental ou agravamento em casos já existentes. Muitas vezes o assédio moral passa despercebido, e o que para uma pessoa pode parecer brincadeira ou pressão normal de trabalho, para outra pode ser um ataque à dignidade, como comenta Mário Júnior, engenheiro em saúde e segurança do trabalho, membro da Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. A definição de assédio ela ainda é muito subjetiva. Por exemplo, um simples adjetivo entre colegas de trabalho, como você é bonito ou você é bonita, pode ser classificado como um assédio. Então é muito importante uma intervenção da organização, dessa política organizacional. Aí a gente entra a cultura de prevenção. É no momento em que a empresa ela cria um canal de denúncia, ela cria uma política anti-assédio, ela cria um canal de acolhimento, seja psicológico, seja uma ouvidoria a esses funcionários. Muitos colegas e líderes ainda associam erroneamente transtornos mentais à fraqueza, falta de esforço ou incapacidade. O preconceito ou hostilidade direcionada a pessoas com sofrimento psíquico é chamado de psicofobia, um conceito ainda pouco discutido, mas já reconhecido por psicólogos, psiquiatras e militantes da saúde mental. No caso do jovem citado nesta reportagem, que tem transtorno de personalidade borderline, não existe uma regra específica de convivência, principalmente quando são elevados os graus de irritação, como explica o médico Dirceu Rigoni, vice-presidente da Associação Paraense de Psiquiatria. Ele é marcado principalmente pela instabilidade nas relações interpessoais. Então, normalmente, isso daí não é uma regra, mas normalmente é um transtorno que faz com que a pessoa ela tenha dificuldade de lidar com frustrações e com as outras pessoas de uma forma geral, porque ela facilmente fica mais irritável, impulsiva, explosiva, etc. E aí, no ambiente de trabalho, obviamente, isso daí é um desafio enorme para quem trabalha com a pessoa, para a própria pessoa, claro, e para os gestores, porque precisa mediar esse ambiente para que ele seja salubre e não acabe adoecendo os outros indivíduos que estão ao redor. Uma das coisas que poderia ser benéfica é relevar algumas situações em que o indivíduo se descontrole, mas aí entra em todo o debate se isso daí não reforçaria o comportamento. Porém, a gente sabe que
Geralmente o indivíduo com borderline, ele se arrepende e se sente muito mal depois de ter tido descontrole. A psicofobia pode se manifestar em atitudes que desvalorizam o trabalhador em razão de crises emocionais ou internações. A falta de compreensão sobre o tratamento psiquiátrico gera interpretações equivocadas, sobretudo quando o afastamento é prolongado. O psiquiatra Dirceu Rigoni ressalta que momentos de lazer, socialização e contato com ambientes agradáveis, como viagens curtas, passeios ou atividades recreativas, fazem parte do próprio processo terapêutico, não sendo um luxo, mas uma recomendação médica. Existe uma dificuldade de compreensão que o adoecimento do indivíduo ele não é físico, ele é mental. As pessoas olham e dizem, mas o fulano aparentemente está 100% e não compreende que a aparência não diz absolutamente nada sobre a saúde mental do indivíduo. Agora, um caso específico que eu acho fundamental de citar é quando o paciente se afasta, ele está com um adoecimento mental, então, digamos, ele está deprimido. Nós, médicos, psiquiatras ou até mesmo ou psicólogo, terapeuta ocupacional, indicamos, olha, fulano, está deprimido, apesar de tu não sentires prazer nas tuas atividades de lazer, te obriga a não ficar enfurnado em casa, olhando para a parede, deitado, pensando em coisa ruim. Vai, te esforça, tenta aproveitar o lazer, porque isso é benéfico e vai melhorando além dos outros tratamentos. E aí o indivíduo faz isso e algum colega de trabalho ou alguma coisa do tipo, bate uma foto, manda pro chefe, diz, olha aí, fulano tá deprimido, mas tá aqui na festa, aqui na praia. Ele tá deprimido para trabalhar, mas ele não tá deprimido para festejar. É totalmente diferente, pelo contrário. A ideia é justamente essa. Ele tá deprimido, ele não sente prazer, muitas vezes, nas atividades de lazer, e aquilo que ele tá fazendo, na maioria das vezes, é até obrigado. Ele mesmo não queria, e aí usam isso contra ele, e aí muitas vezes ele acaba sendo perseguido e perturbado no trabalho, porque ele estava tentando se tratar. Os tratamentos eles demoram um pouco, alguns meses, então existe muitas vezes aquela pressão de e aí fulano, quando é que tu volta? Então passou 1-2 meses, que é mais ou menos o tempo que os tratamentos começam a funcionar, se tudo der certo, e aí o indivíduo já começa a ser perturbado para voltar a trabalhar. E outro ponto é o próprio ambiente em si de trabalho quando o indivíduo já volta, e as pessoas podem ficar fazendo piada com relação a olha, cuidado, fulano toma remédio de tarja preta. A psicoeducação pode desfazer a crença de que o afastamento laboral significa apenas ficar em casa deitado. Falas como se está doente, como está viajando, muitas vezes refletem a sobrecarga dos colegas que permanecem em equipes desfalcadas, sem a substituição necessária do profissional de atestado, o que favorece um retorno marcado pela recepção hostil. Para Thaís Souza, neuropsicóloga e especialista em neurociência, comportamento e desempenho, é urgente romper o tabu corporativo sobre o adoecimento psíquico e promover mudanças da cultura organizacional, o modo próprio de a empresa pensar, agir e se relacionar. A cultura organizacional ela é o conjunto de valores, crenças e práticas que orientam o comportamento das pessoas dentro das empresas. Não é algo que vai estar descrito como um código de conduta ou um regulamento interno, mas é algo que vai ser compartilhado por todas as pessoas dentro das organizações e que também é um reflexo da alta gestão. Em empresas que têm uma cultura de competitividade, foco em resultados, falar sobre sofrimento psicológico vai ser sempre um tabu, pois não tem um espaço ali para individualidade. Profissionais de saúde mental ouvidos pela reportagem recomendam que o gestor encaminhe o colaborador ao médico do trabalho, bem como a psiquiatras e psicólogos. João Paulo Seabra para a Rádio Educadora da Amazônia. O desejo de grande parte dos estagiários é conquistar a efetivação no emprego. Mas a alegria da conquista se converteu em esgotamento físico e mental para um jovem que vamos chamar de Tiago, com o objetivo de proteger a sua identidade. A voz do entrevistado também foi alterada como forma adicional de privacidade. A contratação foi para um setor desorganizado e a falta de apoio fez ele se sentir menosprezado pelos colegas mais experientes. Eu entrei numa situação um pouco conturbada na empresa. Eu era estagiário
E aí eles chegaram com a proposta de eu ser efetivado, né, pro cargo lá. Só que no caso esse setor, ele estava um pouco abandonado quando eu entrei, então estava tudo desorganizado. E por eu ser um pouco mais novo que as outras pessoas, que as outras coordenações, eu acho que eu era um pouco subestimado e eu não tinha moral para impor as funções que o meu setor exigia naquele momento. E aí eu ficava um pouco sobrecarregado. Primeiramente cansaço, né? A falta de disposição quando a gente chega em casa e eu ainda tinha que ir para a faculdade, né? E eu não tinha disposição para fazer mais nada, só queria tomar um banho e deitar. Mesmo com sentimento de baixa realização profissional, Thiago preferiu aguardar o término do contrato de experiência e os 45 dias restantes foram os mais longos da sua vida. A situação lhe rendeu o diagnóstico de síndrome de burnout, um problema caracterizado pela exaustão e muitas vezes ignorado até que seja tarde demais. De acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com essa condição. O país ocupa o segundo lugar em casos diagnosticados, atrás apenas do Japão. O médico Disseu Rigoni, vice-presidente da Associação Paraense de Psiquiatria, esclarece como esse transtorno se manifesta. Ele é uma doença do ambiente de trabalho. O diagnóstico, portanto, ele precisa ser feito por um médico, ou médico do trabalho, ou um médico que tenha conhecimento do ambiente de trabalho daquele paciente. Eu não posso afirmar a relação causal e aí, por consequente, dizer que é burnout se eu não tiver o conhecimento do funcionamento do ambiente de trabalho daquele paciente. Mas na prática a gente vê muito, é muito frequente ver, dependendo dos tipos de trabalho, então bancários, representantes farmacêuticos ou representantes no geral, que lidam com metas muito rígidas e que são cobrados excessivamente. O Guia de Informações sobre os Fatores de Riscos Psicossociais relacionados ao trabalho, lançado em maio deste ano pelo Ministério do Trabalho e Emprego, indica o estresse laboral e o esgotamento como fatores de risco relacionados à forma de organização do trabalho. Dados da pasta ainda apontam que reações ao estresse grave representam 2,32% dos adoecimentos. Apesar de parecer pouco, as consequências de atestados com vários dias corridos é grande, como lembra o doutor Ricardo Turenco, diretor de Relações Institucionais da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, ANANTE. Então, além dos custos diretos, como tratamentos, benefícios, reposições, tem também uma redução significativa da produtividade, o aumento do absenteísmo e do presenteísmo, que é quando o trabalhador está lá na empresa, mas não está rendendo como deveria, e isso tudo vai afetar o clima organizacional, vai desgastar as relações de trabalho e, com certeza, comprometer muito a imagem da empresa. Nos casos mais graves, os trabalhadores podem até perder definitivamente a sua capacidade de trabalho, e isso vai ter um prejuízo incalculável para todas essas vidas. Outro dado alarmante veio do Ministério da Previdência Social. Os afastamentos causados por problemas de saúde mental alcançaram marcas nunca contabilizadas antes. Quase 500 mil de licenças médicas foram concedidas devido à ansiedade ou depressão, o maior patamar desde 2014. Disseu Rigoni, vice-presidente da Associação Paraense de Psiquiatria, fala sobre 2 fenômenos organizacionais que geram impacto no trabalho. Além da ausência durante o horário previsto devido a faltas, atrasos ou saídas antes do final do expediente, o trabalhador também pode estar apenas fisicamente presente no trabalho, mas com baixa produtividade ou capacidade reduzida causada por problemas psicológicos. O absenteísmo, ele é quando o trabalhador ele falta. O presenteísmo, que é um pouco menos evidente o significado, é o contrário. O indivíduo ele está presente, mas a produtividade pelo adoecimento acaba sendo baixa. Só que para evitar faltar, ele vai sem o intuito ou a capacidade de trabalhar adequadamente. Então, no final das contas, o prejuízo para a empresa é muito semelhante, que é a diminuição da produtividade. Palestras pontuais sobre saúde mental
ainda são comuns no âmbito corporativo e têm mostrado impacto limitado na melhoria real do bem-estar dos trabalhadores. Revisões e pesquisas recentes apontam que ações isoladas aumentam o conhecimento no curto prazo, mas raramente irão reduzir sintomas de burnout ou ansiedade sem mudanças estruturais no trabalho, como aponta Alberto José Ogata, professor da FGV Saúde. Sabe-se que elas têm um efeito limitado porque elas trazem apenas informação. Então, nós sabemos que, além da informação, deve-se oferecer instrumentos para que as pessoas consigam melhorar o seu ambiente de trabalho. Então, o apoio da liderança, a voz do trabalhador ser ouvida nas suas necessidades e interesses, a criação de canais de comunicação que permitam um feedback em relação ao trabalho, a integração da área de saúde ocupacional com recursos humanos. Para tratar desse assunto em todos os meses do ano e não apenas em momentos como as campanhas Janeiro Branco ou Setembro Amarelo, a atualização da norma regulamentadora número 1, a NR1, promete trazer mudanças importantes. Essa norma, que faz parte do conjunto de regras previstas na Consolidação das Leis do Trabalho CLT, estabelece diretrizes gerais sobre segurança e saúde no trabalho e agora inclui a exigência de gerenciamento de riscos psicossociais. A medida pode fazer com que empresas discutam e previnam questões da saúde mental de forma incessante. Quem explica melhor o que significa esse gerenciamento e quais são os desafios para as organizações é Thaís Souza, neuropsicóloga e especialista em neurociência, comportamento e desempenho. É o processo de identificar, avaliar e controlar os riscos que possam comprometer a saúde e a segurança dos trabalhadores. E a partir de 2025, passou a incluir não só os riscos físicos, mas também os riscos psicossociais, como o estresse, a sobrecarga de trabalho, o excesso de jornada e as diversas formas de assédio. Isso trouxe alguns desafios para a empresa. Primeiro, reconhecer que esses riscos eles existem e que eles afetam diretamente a saúde dos trabalhadores. O outro desafio é que a ANR, ela trouxe essa responsabilidade de forma clara, mas ela não entregou um modelo único de como isso pode ser feito. Você ainda acompanha nesta série de reportagens especiais o papel das lideranças nesse momento de cuidados com a saúde mental no trabalho e ações consideradas positivas que não precisam de grandes investimentos financeiros. Cuidar da saúde mental no trabalho é muito mais do que evitar afastamentos. É proteger histórias, talentos e futuros. João Paulo Seabra, para a Rádio Educadora da Amazônia. Saber lidar com personalidades diferentes, ritmos de produção, expectativas e estilos de comunicação é uma das exigências para quem trabalha em grupo. Diante dessa complexidade, muitos profissionais optam por trilhar caminhos individuais, acreditando que a autonomia pode poupar de desgastes. Foi esse o caso de uma entrevistada que vamos chamar de Maria, com o objetivo de proteger a sua identidade. A voz dela também foi alterada como medida adicional de privacidade. Ela preferiu um trabalho que não precisa de auxiliares e nem dar ou receber ordens. Maria até mudou de país. Hoje trabalha como criadora de conteúdo e o fato de ter quadros como borderline, transtorno do estresse pós-traumático e dismorfia corporal fez com que os relacionamentos na empresa em que ela trabalhava ficassem ainda mais deteriorados. São vários conflitos. Hoje eu trabalho em casa, né? E é uma das coisas que me impossibilita eu ter controle da minha própria vida, porque trabalhando com os outros é muito difícil. Tem vários dias que você não consegue ir trabalhar, que você tem que pedir de folga. São várias relações interpessoais que quando começa a entrar no ambiente novo, eu me abro demais. As pessoas ficam sabendo demais. Então eu também começo a me envolver com as pessoas que trabalham junto comigo. Acabo trazendo, né, os problemas dele, misturando com os meus. Então geralmente não funciona. É muito difícil, as pessoas te tratam como louca, como impulsiva, como sensível, dramática. Porque borderline é manipuladora, é isso, é aquilo. E é um estigma muito grande, porque nós somos apenas uma criança ferida, tem medo do abandono. A gente só quer ser amado e amar.
alguém que entenda os nossos estigmas. Quando os conflitos não são resolvidos internamente, a desavença pode se tornar ação judicial. Somente no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo, onde se concentrou a maior demanda, as denúncias de assédio moral tiveram alta de 28% entre 2023 e 2024. Esse quadro é uma das principais vias de judicialização ligadas à saúde mental no trabalho. E por isso os números de assédio são tidos como o termômetro das contendas. A advogada trabalhista Gabriela Mayumi relata as principais situações que são levadas para a mesa dos juízes. Hoje nós temos muitas reclamações trabalhistas que envolvem esses riscos psicossociais. E essas ações, normalmente, elas versam sobre assédio moral, sobre metas abusivas, jornadas que são exaustivas e adoecimentos como depressão, ansiedade, que são relacionados ao ambiente de trabalho e trazem esse adoecimento mental. Então, essas situações, elas normalmente são ligadas a uma negligência, a essa falta de cuidado com esses riscos psicossociais, com a ausência de uma disponibilização de medidas que fossem preventivas na época. Então, infelizmente, algumas empresas elas só tomam as providências a partir do processo judicial. Então, para evitar esse tipo de adoecimento e ações na Justiça do Trabalho e até afastamentos da Previdência Social, as empresas e os trabalhadores precisam estar atentos e agirem juntos. A crise da saúde mental no país, que chegou ao mundo corporativo, tem preocupado pelo impacto que gera na economia e produtividade. Essa conjuntura levou o governo federal a anunciar a atualização da norma regulamentadora 1, NR1, o que na prática significa que a prevenção do adoecimento mental passa a ser mais uma responsabilidade das empresas. Todos os riscos devem ser identificados e avaliados, como destaca a advogada Gabriela Mayumi. A norma, ela precisa ser cumprida, mas mais do que ser cumprida, ela precisa ser entendida, ela precisa fazer parte da cultura da empresa. Então, as empresas, elas precisam comunicar de uma forma clara e acessível por meio de treinamentos, rodas de conversa, materiais educativos, disponibilização de psicólogos, por exemplo, médicos do trabalho. Então, nesse sentido, é muito importante que os trabalhadores eles saibam identificar o que são esses riscos psicossociais, em como eles podem impactar a saúde deles e o que eles precisam fazer caso eles venham a vivenciar essa situação. De acordo com especialistas, a cultura organizacional das empresas precisa ser reavaliada. Estão na mira da nova norma regulamentadora casos como estresse crônico, ansiedade e depressão, assédio e síndrome de burnout, causados por situações como pressão por produtividade, ambiguidade de papéis nas tarefas, carga excessiva e falta de reconhecimento. O doutor em saúde coletiva e pesquisador da FGV Saúde, Alberto José Ogata, enfatiza a importância do bom ambiente de trabalho que deve ser criado a partir dos esforços das empresas. A liderança, a alta liderança, a média liderança e os trabalhadores reconhecem que nessa empresa saúde é um valor. Saúde ele não é o cumprimento apenas de uma norma, de uma despesa do plano de saúde, mas é um valor. A empresa reconhece que pessoas saudáveis, elas têm mais qualidade de vida, vivem melhor e são mais produtivas. A NR1 estabelece que as empresas devem colocar em prática o gerenciamento de riscos ocupacionais, materializado no PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. Os líderes não cumprem somente um papel técnico de orientar e fiscalizar, mas sim um papel estratégico de promover a prevenção. Porém, o que se tem visto hoje é que, em vez de inspirar, muitos gestores são denominados de tóxicos. Um termo que, ao pé da letra, significa algo que envenena, corrói, desgasta silenciosamente e contamina o ambiente. Thaís Souza, neuropsicóloga e especialista em neurociência, comportamento e desempenho, explica que a liderança tóxica pode transformar o espaço de trabalho em um gatilho permanente de adoecimento psicológico. Uma liderança tóxica é aquela que adota comportamentos autoritários, é desrespeitosa, é negligente com a própria equipe. E a gente vai perceber isso dentro do ambiente de trabalho com alguns comportamentos, como cobranças excessivas, uma comunicação mais agressiva.
e até mesmo pela ausência, né, de suporte emocional, suporte psicológico aos colaboradores. E esse tipo de liderança, ela gera um ambiente de medo, um ambiente de insegurança. Então o colaborador ele não se sente seguro para poder estar em seu ambiente de trabalho. E isso acaba sendo um fator de risco para o adoecimento psíquico dentro do ambiente de trabalho. E o que acontece quando a gente fala sobre o adoecimento é frente a essa exposição prolongada. O engenheiro em Saúde e Segurança do Trabalho e membro da Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, Mário Júnior, lembra que a atuação prioritária das empresas deve ser nos fatores psicossociais internos, ou seja, aqueles que ocorrem da porta para dentro. A NR1 ela traz no seu texto que as empresas elas devem avaliar e intervir nos riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Os riscos psicossociais eles são multifatoriais. Quando a gente fala de aspectos internos, a gente está falando ali de uma boa relação interpessoal, de mobiliários e iluminações adequadas, onde a gente tem uma avaliação de clima organizacional constante, onde a gente tem uma política e uma cultura de segurança. Tudo isso pode interferir ou intervir na saúde mental do funcionário e é obrigação da empresa sim diagnosticar e colocar isso nos seus programas de gerenciamento. Mas vale lembrar que existem os fatores externos à organização onde ela não tem esse poder de controle. Uma má alimentação, um sono desregulado, relações conjugais tóxicas, problemas financeiros, tudo isso afeta o cognitivo e a saúde mental dos trabalhadores. Então, a obrigação da empresa hoje, a partir da nova redação da NR01, é identificar os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. A saúde mental no trabalho deixou de ser um tema periférico e passou a ocupar o cerne das discussões. Ignorar conflitos, naturalizar assédio ou perpetuar lideranças tóxicas não é apenas arriscado. Quem continuar com essas condutas também deve gerar reparos aos trabalhadores, ressarcimento de possíveis benefícios previdenciários como auxílio-doença, além das dificuldades em obter certificações e na participação de licitações. As autuações são prejuízos que nenhuma empresa vai desejar ter. João Paulo Seabra para a Rádio Educadora da Amazônia. Apenas quem tem algum transtorno mental entende a séria dificuldade de seguir uma rotina rígida de trabalho. A disposição, energia, concentração e produtividade não seguem o padrão fixo da maioria das pessoas. Zulmira Fontes Guimarães tem transtorno bipolar e tentou administrar uma empresa, mas os horários alterados devido à medicação representaram uma barreira intransponível. Com relação ao meu trabalho, eu nunca mais consegui voltar a trabalhar, porque eu funciono em horários diversos, né? Por exemplo, eu tomo minha medicação de manhã e o horário que eu mais estou, assim, desperta, propensa a falar e agir é essa hora. São 5 horas da tarde aqui, 6 horas mais ou menos, que eu estou propensa a falar, que eu tenho uma energia melhor para poder fazer as coisas. Porque na época da minha internação, antes da minha internação, eu tinha uma firma de pinturas em seda à mão, uma firma com mais de 20 funcionários, que com a internação tudo se acabou. Hoje em dia o trabalho autônomo como artista visual, fazendo tudo no seu próprio tempo, trouxe qualidade de vida. Depois de se encontrar, Zulmira também foi uma das idealizadoras do Movimento Nacional de Usuários da Luta Antimanicomial, além de representar no Brasil a Comissão Cidadã para Direitos Humanos. Ela conta que ao longo dos vários anos nos quais convive com o diagnóstico, o que ainda não mudou foi o preconceito percebido no comportamento das pessoas. Nós sofremos o preconceito dentro da própria família. A minha família toda se afastou por ignorância, não sabe. E também não se interessa em saber qual é a doença, em acompanhar, em saber se está sendo medicado ou não. Então a família isola e isso só nos piora. Isso só nos piora e piora muito. Reconhecendo que o ambiente laboral não afeta apenas a saúde física, desde os anos 80, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, sistematizou os chamados fatores de risco psicossocial. De lá para cá, muitas nações já vêm tomando providências, mas de acordo com um artigo científico de 2019 na Revista Internacional da Pesquisa Ambiental e Saúde Pública, editada na Suíça, de 132 países pesquisados na época,
64% não possuíam exigência legal obrigatória para avaliação e prevenção de riscos psicossociais. Por outro lado, entre os países com uma legislação ativa, o destaque vai para os modelos escandinavos de proteção ao trabalhador, como Dinamarca e Suécia. O Brasil só deve passar a fazer parte do grupo de países com proteção obrigatória em 2026, quando entra em vigor a norma regulamentadora 1, NR1, instituída pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Alessandro Rafael, consultor em gestão organizacional, explica os principais pontos dessa medida. Dentro dela, a gente traz uma nova abordagem que trata não somente dos riscos físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente, mas também da gestão dos riscos psicossociais, ou seja, aquele impacto na saúde e bem-estar emocional dos trabalhadores que estão inseridos dentro dessas companhias. Então, a nova NR1 ela traz essa abordagem para materializar os riscos psicossociais, desde estresse, assédio, sobrecarga, metas abusivas, liderança tóxica, comunicação violenta dentro do ambiente corporativo, entre outros aspectos que geram impacto e riscos psicossociais dentro do ambiente corporativo. As empresas costumam seguir uma estrutura padronizada na descrição de cargos de liderança. Além dos requisitos para sentar na cadeira, é necessário conhecer as principais responsabilidades. Antes, elas estavam focadas apenas em metas, mas agora quem ocupa o maior posto também deve identificar e mitigar riscos psicossociais. O consultor em gestão organizacional, Alessandro Rafael, alerta que as ações devem ter início desde quando o trabalhador é admitido. Então, ações que a gente pode estar fazendo aí, que venham ajudar a mitigar esse risco, desde a iniciativa da alta administração, alinhar ali os líderes, que estejam enganjados com essas ações, como gestores integrados, fazer ali uma implantação na cultura organizacional, desde criar políticas, procedimentos, manuais, que venham nortear as ações dentro da empresa, desde o primeiro momento que esse trabalhador entra dentro da companhia. Então, todas essas ações vão ser materializadas para a elaboração até mesmo do programa de gerenciamento de risco. Para Ricardo Turenco, que é diretor de Relações Institucionais da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, ANANT, colocar em prática a NR1 não se trata apenas de cumprir uma lei, mas pode ser uma escolha estratégica das corporações. Em 2022, os transtornos mentais como ansiedade, depressão e estresse representaram mais de 8% das doenças ocupacionais registradas no Brasil. E esse número pode até ser maior, se a gente considerar toda a subnotificação que resulta do estigma que as doenças mentais ainda têm. A pandemia ela só fez intensificar e acelerar esse problema. Só em 2020, os afastamentos por depressão e ansiedade aumentaram mais de 33%. Ambientes com pressão por metas agressivas, jornadas longas, ambientes pouco acolhedores para os trabalhadores, contribuem diretamente para esse cenário. O diretor de Relações Institucionais da ANANT, Ricardo Turenco, ainda lembra que todas as empresas devem se preparar independente da estrutura de RH que possuam, e que exemplos de ações bem-sucedidas em prol da saúde mental no trabalho exigiram comprometimento e não necessariamente grandes investimentos financeiros. O primeiro passo é buscar um apoio técnico de qualidade, consultores com experiência em ergonomia e saúde mental, envolver todos os setores da empresa também. CIPA, gestão, alta liderança e os trabalhadores devem estar completamente engajados para a melhoria com transparência e escuta. Primeiro, o mapeamento dos fatores de risco, sobrecarga, falta de autonomia, ambientes hostis. Segundo, integrar os riscos sociais ao PGR e ao PCMSO. A saúde emocional precisa estar nos programas de gestão já existentes. Terceiro, a capacitação das lideranças. Líderes bem preparados para identificar sinais de sofrimento emocional e promover uma cultura de apoio são peça-chave para a prevenção. Quarto, o uso de ferramentas adequadas. Hoje já temos questionários validados que podem ser aplicados, aliados a rodas de conversa e outros meios de observação direta também são boas opções. Quinto,
Garantir uma escuta ativa dos trabalhadores com anonimato e transparência. Criando canais de diálogo com os trabalhadores fortalece a confiança entre a empresa e os trabalhadores. Sexto, executar essas ações corretivas e preventivas, implementando medidas como flexibilização de jornadas, melhoria da ergonomia, programas de bem-estar e qualidade de vida e mediação dos conflitos. Por último, documentar e monitorar todas essas ações. A aplicação integral da norma foi adiada, mas isso não significa mais tempo para que as empresas não façam nada. O intervalo até 2026 deve ser encarado como uma fase de adaptação e ajustamento, como afirma o professor da FGV Saúde, Alberto José Ogata. Motivado principalmente pela necessidade de maior normatização por parte do governo em relação às questões necessárias para o registro dos riscos psicossociais, treinamento dos profissionais nas empresas, treinamento dos profissionais dos auditores do trabalho e uma maior compreensão da norma. Porque uma norma em relação à questão da saúde do trabalhador, ela não deve ser um instrumento de controle, mas principalmente um instrumento educativo que ajude as empresas a melhorar a qualidade de vida, a saúde mental dos trabalhadores. Para os trabalhadores vítimas de psicofobia no ambiente de trabalho, ou que estejam passando por dificuldades dentro das corporações que afetam o estado psicológico, é importante procurar ajuda, como ressalta o médico Dirceu Rigoni, vice-presidente da Associação Paraense de Psiquiatria. Se o indivíduo ele tem uma queda da produtividade, obviamente só vai ter uma melhora dessa produtividade quando ele se tratar. E muitas vezes manter-se no trabalho, se não for a causa do adoecimento, é benéfico porque o indivíduo ele se mantém ocupado, melhora a autoestima por ver que se mantém produtivo e até economicamente às vezes é necessário que ele se mantenha. Agora, procurar ajuda é fundamental, tanto do psiquiatra quanto do psicólogo ou do médico generalista, para que o caso não venha a piorar. Dependendo da situação, a maioria dos casos eles vão, sem tratamento, piorar ao invés de melhorar. Então não adianta ficar esperando para ver se passa. Não é como, por exemplo, uma gripe, uma infecção viral, que é autolimitada, ela vai passar com mais ou menos 5 dias. São doenças crônicas que a tendência, se não houver tratamento adequado, é que haja a piora. Vale lembrar que durante o período de transição, que se estende até maio de 2026, a NR1 terá caráter exclusivamente orientativo, ou seja, não haverá autuações por descumprimento das novas diretrizes. Mas cabe lembrar também que o adiamento da aplicação de multas não impede ações por danos trabalhistas, que podem ocorrer independentemente dessa data. João Paulo Seabra para a Rádio Educadora da Amazônia.